Nos últimos dias, a gente acompanhou e torceu muito para que a Juliana Marins fosse encontrada com vida. Uma carioca de 26 anos, formada em publicidade pela UFRJ, que também dançava pole dance. Juliana estava realizando o seu sonho, e o sonho de muitos também, ao fazer um mochilão pela Ásia e conhecer as maravilhas do outro lado do mundo. O que se sabe até agora é que durante uma trilha no Monte Rinjani, acompanhada de 5 turistas e apenas um guia, a Juliana se sentiu muito cansada, e em vez de esperar, o grupo seguiu em frente, e ela ficou sozinha para recuperar o fôlego. Em algum momento depois disso, ela escorregou. Eu vi muita gente se perguntando, mas por que ela foi fazer uma aventura tão arriscada? E olha, eu não posso responder por ela, mas para mim, a sensação de estar em uma trilha, de subir uma montanha e chegar num lugar onde a natureza se impõe, é simplesmente indescritível. É algo que me tira do mundo e ao mesmo tempo me conecta com ele de um jeito que nenhum restaurante ou museu consegue. Tanto que isso já virou uma piada interna entre eu e o meu marido. Sempre que a gente chega no topo de uma trilha ou vê uma cachoeira gigante, eu viro pra ele e falo: se Deus existe, ele está aqui. E eu falo sério, porque é exatamente essa sensação que eu tenho. Como se aquele lugar fosse a minha igreja. É quase que uma experiência transcendental. E talvez seja por isso que o caso da Juliana mexeu tanto comigo. Porque, sinceramente, aquele seria exatamente o tipo de passeio que eu faria se eu estivesse por lá. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre esse passeio. Eu vi no TripAdvisor, por exemplo, que tem muitas avaliações positivas sobre essa trilha. A paisagem, claro, é linda. Mas algumas avaliações me chamaram a atenção. Por exemplo, uma avaliação deixada por uma portuguesa em maio de 2018 dizia assim: fizemos uma caminhada de 3 dias e 2 noites. Foi muito difícil. Eu esperava uma caminhada, mas na verdade é quase uma escalada. No segundo dia, andamos por quase 14 horas. Foi tão puxado que eu pensei que eu não ia conseguir terminar. Acho que na real, metade das pessoas que vão não tem ideia do que é aquilo. Durante o dia é muito calor e quase nenhum descanso. À noite o frio é absurdo. A água é limitada, uma garrafa por pessoa por dia. E quando acaba, eles vão encher numa cascata. E a água tem um gosto meio estranho. Tem que ser cauteloso e ouvir o que o guia diz. Só no mês passado, 3 pessoas morreram, 2 por causa do cansaço e uma que caiu. Depois disso, ela continua a dar alguns conselhos sobre roupas e o que levar, e termina dizendo que a vista lá em cima é maravilhosa. Tem outra avaliação mais recente, de setembro de 2024, feita por uma turista francesa, e ela diz assim: a gente sabia que era uma expedição difícil, mas não imaginava que seria tão perigoso. Uma pessoa morreu 2 dias antes na nossa trilha, e ninguém avisou a gente que 3 dos 4 guias que sobem nem chegam até o cume. Eles não têm seguro de vida e, claro, não querem morrer. Por isso, tivemos que fazer a última parte sozinhos. O vento estava tão forte que os guias diziam nunca ter visto nada igual. As barracas voavam. No fim, a gente descobriu que vários grupos com guias mais experientes tinham voltado antes da metade por conta das condições perigosas. E eu encontrei muitos outros relatos nesse sentido. Turistas que não foram informados que a aventura era tão difícil. E realmente, quando você entra em sites como Get Your Guide e o próprio TripAdvisor, que vendem esse tipo de passeio, não tem nada gritando alto risco, esforço extremo, subida com escalada. A única parte que avisa é assim: não recomendado para bebês com menos de 1 ano, pessoas com mais de 95 anos e grávidas. Ou seja, se você tem entre 1 e 95 anos e não está grávida, aparentemente está tudo certo. Não dizem nada sobre preparo físico real, sobre a altitude ou sobre o fato de que alguns guias nem sobem até o cume porque não têm seguro de vida. É uma aventura vendida como experiência, quando na verdade é quase uma prova de resistência. E aqui eu queria compartilhar uma experiência pessoal, que de certa forma me lembrou muito o que aconteceu com a Juliana. Como eu já comentei, eu amo esse tipo de passeio. Sempre que eu saio de férias, procuro passeios com trilhas, parques e natureza em geral. Em abril de 2024, eu viajei com meu marido para Pucón, no Chile. Entre os passeios que queríamos fazer estava a subida no vulcão Vila Rica, o vulcão mais ativo da América Latina. A gente pesquisou, vimos vídeos, lemos comentários e decidimos encarar. Mas tinha um detalhe que me deixou um pouco relutante. Assim como o Monte Rinjani, essa subida só pode ser feita acompanhada de um guia. E aqui só um adendo, tá? Nós já fizemos muitas trilhas puxadas antes. Por exemplo, em 2023, nós fizemos a trilha Laguna de los Tres, na Patagônia. E todo mundo dizia que é muito mais difícil que o Vila Rica. 3 dias antes, a gente fez uma trilha de 7 quilômetros no parque, eu não vou tentar falar esse nome, mas é no parque ali de Pucón. E deu tudo certo também. E sim, eu não sou a pessoa mais preparada fisicamente do mundo, mas eu vou no meu ritmo. Eu faço as minhas pausas sempre que meu corpo pede, paro bastante para beber água, para comer. Só que muitas vezes os guias não têm muita paciência para isso.
E por isso que eu fiquei com o pé atrás de fazer essa subida acompanhada de um guia. Por garantia, antes de ir, a gente até perguntou para a agência se existiam muitas desistências, se era muito difícil, e eles disseram que não, que era simples. Como eu estava preocupada ainda com essa coisa de ser pressionada, a gente escolheu uma agência que prometeu um guia para nós dois, para mim e para o meu marido. Só que no dia do passeio, apareceu mais uma turista e eles encaixaram ela no nosso grupo e avisaram 20 minutos antes de sair. A gente aceitou, meio que sem escolha, né? Tipo, eles perguntaram na frente da turista, a gente ia falar assim, não quero que ela vá. Tudo bem, fomos nós 3 e mais um guia. E aí veio outro detalhe que ninguém tinha avisado, não podíamos usar as nossas próprias botas. E aqui, eu não lembro exatamente se era a regra do parque ou da agência, mas lembro que a regra era que a gente precisava usar os calçados que eles disponibilizavam. E lógico que só avisaram isso na hora. E assim, você já tentou fazer uma trilha com um calçado que não é seu? Eu não recomendo. Logo no começo, meu pé já estava meio estranho. A trilha não era super difícil, mas tinham muitas subidas, pedras soltas e trechos um pouco escorregadios. E aquela bota também não estava ajudando muito. Para piorar, o guia não tinha a menor paciência. Cada vez que eu fazia uma pausa, ele reclamava, mandava eu andar mais rápido, dizia que eu não estava pisando certo. E olha, eu entendo, ele fazia aquilo toda semana. Mas era a minha primeira vez, é claro que eu não sabia subir um vulcão. Teve uma hora que ele começou a gritar comigo, vamos, Tica, adelante. E olha, eu queria pegar aquele bastão de caminhada e sentar na cabeça dele. Você tá cansada, se esforçando, querendo curtir a vista e fica um cara gritando na sua orelha falando que você anda errado. E ao mesmo tempo bate aquele sentimento de que você tá atrasando todo mundo, de que você é o problema. Então chegou uma parte ali que era minimamente confortável, tinha algumas pedras que dava pra eu ficar sentada, e aí eu já tava tão mal, tão puta, que eu pedi pra ficar por ali mesmo e que ficaria ali sentada esperando eles voltarem. Meu marido não aceitou, claro, ele quis ficar ali comigo, mas aí eu insisti muito, pedi pra ele continuar, porque a gente nunca mais ia voltar pra aquele lugar. E aí você imagina a cena, fiquei ali sozinha, sem sinal de celular, sem livro, sem nada pra fazer. E assim, você já tentou passar 3 horas parada sem absolutamente nada pra fazer? É horrível. E aí eu pensei, bom, vou dormir, né? E eu tava naquele estágio em que você tá meio dormindo, meio acordada, quando eu tomei um puta susto. Um cara apareceu do nada, não sei se era outro guia ou um turista, e ele sentou do meu lado e perguntou se estava tudo bem. E aqui, eu não sei se todo mundo vai entender o que eu senti, mas provavelmente quem é mulher vai se identificar um pouco mais. O meu corpo entrou em modo alerta. O rapaz não fez nada demais. Ele ofereceu biscoito, puxou uma conversa casual que eu, no meu espanhol de centavos, não conseguia entender muito bem. Não sei explicar muito bem, mas eu me senti vulnerável e eu já estava impaciente, porque eu não sabia quanto tempo que eu teria que ficar ali esperando. Foi nesse momento em que eu pensei em continuar a trilha sozinha para alcançar o meu grupo, e acho que é por isso que eu me vi tanto na história da Juliana. A diferença é que eu sou um pouco mais medrosa e preferi ficar esperando ali mesmo. Uns 30 minutos depois, o cara seguiu a trilha dele e umas 3 horas depois o meu marido voltou. E a descida até o carro não foi muito melhor. O solo escorregava bastante e, de novo, eu fui no meu tempo, com muito cuidado, não queria me machucar. Imagina se eu quebro meu pé ali e acabo com a viagem inteira. Só que o guia turista, bem mais experientes, foram na frente e eu fiquei lá atrás com meu marido. Várias vezes a gente perdia eles de vista. Lembro de um momento que tinham 2 caminhos e ficamos em dúvida de qual que era o certo. E a gente tentou meio que seguir as pegadas e erramos. Tivemos que voltar um pedaço e no fim, quando a gente chegou até o carro, o guia e a turista estavam lá, nos esperando, bem impacientes. Voltamos para a cidade numa torta de climão e assim finalizou a nossa aventura. E óbvio que aqui eu não estou falando que todos os guias são assim. Existem guias e agências que fazem seu trabalho com qualidade e talvez caiba a nós procurar melhor, buscar mais referência, pedir indicações. Mas essa situação pra mim foi tão traumática que desde então eu nunca mais fiz nenhuma trilha que precisava de guia. Porque pra mim, esse tipo de passeio tem que ser bom, tem que ser leve. Como eu falei, é uma experiência pra mim. Eu gosto de curtir aquele momento. E o guia está ali trabalhando. Se ele conseguir terminar mais cedo, melhor pra ele. Ele está ali fazendo aquilo pela 100ª vez. Não tem muita paciência. Mas o que eles têm muita paciência é em vender os pacotes de passeio. Eles têm muito interesse em fazer você fechar o passeio quanto antes. E só dão avisos mais sérios como, você não vai poder subir com seu próprio calçado, ou vai uma pessoa a mais no seu grupo, quando você já tá ali, prestes a subir. Mas aí já era, você já pagou, já se programou, já criou expectativas e é muito difícil você voltar atrás. Enfim, eu espero de coração que o caso da Juliana sirva como alerta, não só para os turistas, mas também para quem vende essas experiências,
Porque o que começa com um sonho não pode terminar como estatística. E quando uma trilha exige tanto, a estrutura, o preparo, a comunicação e o respeito precisam acompanhar. Eu acho que um guia para 6 turistas é pouco. O passeio que a Juliana fez não é barato, varia entre 120 e $200 por pessoa. Lógico que uma parte vai para o parque, outra para a agência e só uma pequena parte fica com o guia. Eu acho que esse é o problema. Enquanto o lucro for prioridade, a segurança vai continuar sendo só um rodapé no contrato. Se você me acompanhou até aqui, muito obrigada. Se puder, deixe um gostei, um comentário e se inscreve no canal. Como meu canal é novo, isso faz toda a diferença. E se você quiser ouvir uma história um pouco mais leve e longe de qualquer tragédia, clica nesse vídeo aqui, onde eu conto como o maior golpe do protagonista de Prenda-me se for capaz foi o próprio filme.